Você já parou para pensar como a negociação está presente na sua vida o dia todo? Desde quando você acorda, se você vai tomar um café mais rápido ou se você vai dormir 5 minutos a mais, a negociação com os teus pares, com os teus subordinados, com os teus chefes, com os teus pais, com os teus filhos. O que as tropas de elite têm a ensinar sobre a negociação no mundo corporativo? Meu nome é Diógenes Lucas, sou tenente-coronel veterano da Polícia Militar, fundador e ex-comandante do GAT. O GAT é uma tropa de elite, assim como tem a SWAT nos Estados Unidos, o GSG-9 na Alemanha, o GIGN na França, o BOP no Rio de Janeiro. As tropas de elite são criadas para resolver situações muito complexas, entre elas as ocorrências com reféns. E quando nós fomos criados, a alternativa à negociação sequer existia. O nosso método de trabalho era muito agressivo, era resolver o problema custe o que custar. Quando eu assumi o GAT na década de 90, eu percebi que isso gerou um distanciamento muito grande daquele que é o nosso cliente. E se você pensa que o meu cliente é o refém, não é o refém. O refém, numa ocorrência, ele está muito ensimesmado, está muito amedrontado. Com quem eu converso, quem é o meu cliente é o criminoso. E o criminoso, ele sequer confiava no GAT. Na primeira ocorrência que eu tive como comandante do GAT, quando nós chegamos em apoio ao policiamento territorial, a situação piorou. Imagine você chamando um especialista com a perspectiva de que a situação melhore e a situação piora por completo. Nesse dia eu tive um insight e eu percebi que aquele caminho estava equivocado. Nós precisávamos criar um novo paradigma e o meu paradigma foi: a partir de hoje nós vamos trabalhar forte até o dia que o criminoso vai ter tanta confiança que ele vai exigir a presença do GAT. Isso foi uma revolução. Isso foi uma coisa muito impactante, inclusive para a minha equipe de trabalho. E nesse dia eu aprendi a primeira grande lição de um negociador: aprender a lidar com o conflito. Ter em mente que o conflito e não a harmonia e o entendimento é mais comum nas relações interpessoais é um primeiro passo, a grande plataforma de um bom negociador. Quando você assume que o conflito é mais comum nas relações interpessoais, a sua vida muda no campo pessoal e no campo corporativo. É muita pretensão nossa, de verdade, achar que entre o emissor, o código, que é a linguagem, e o decodificador, um outro ser humano do outro lado, vai acontecer tudo de forma natural e fluida. Há muitos ruídos, há muitas interrupções, há muitos problemas na comunicação humana. Agora, quando você parte da premissa que o conflito é mais comum, você fica mais prudente, você avalia melhor a conveniência, a oportunidade, você se prepara melhor. Primeira lição de um negociador. Outras lições nós temos também, como, por exemplo, ter informações. Conheça o teu negócio, conheça o teu contexto, conheça o teu produto profundamente. Um negociador bem informado sobre tudo que diz respeito ao seu produto, ao seu negócio, vai ter muito mais condições. Uma outra lição importante, um outro ponto fundamental, a organização do local. Não me refiro apenas à arrumação, mas me refiro a criar um ambiente propício para que você possa ter aquela pessoa para você naquele momento que você está negociando, sem interrupções, sem outros atrativos que possam dispersar a atenção. Outra lição importante de um negociador: aprender a ouvir. Virtude tão importante que a gente para de desenvolver apenas com 1 ano de idade, quando a gente começa a aprender a falar. Pratique a escutativa, deixe o celular de lado, seja para aquela pessoa o ponto mais importante e ela para você. Aprender a ouvir é uma grande virtude que deixa a pessoa do outro lado se sentir um sujeito grande da relação. Isso reforça as relações importantes que você está estabelecendo com ela. Uma outra lição importante: aprender a pensar com a cabeça do outro. Nós temos um problema muito sério de achar que todo mundo interpreta e se relaciona com o mundo da mesma maneira que nós. É importante acabar com esse falso mito. A verdade é que cada pessoa se relaciona e interpreta o mundo de uma maneira diferente. E quando você tenta pensar com a cabeça do outro, você tem muito mais condições de promover aquilo que nós chamamos de empatia, um olhar mais atento para aquela pessoa, para os valores que movem essa pessoa e, consequentemente, isso facilita a negociação. Às vezes, num processo de negociação, nós cometemos um erro. E quando você comete um erro, o erro é protagonizado por você, não há nada de mal em reconsiderar. Lição importante de um negociador, quando for necessário. Reconsiderar é dar um passo para trás, é marcar uma nova audiência, é fazer um pedido de desculpa muito sincero, se for o caso.
Às vezes é você que recebe uma agressão. E se você receber uma agressão, lembre-se, a primeira vítima é a sua capacidade de raciocínio. Portanto, é importantíssimo para o negociador, uma lição tremendamente importante, manter o controle. Um bom negociador é sempre uma pessoa resiliente. Ele aguenta a pressão, ele não perde o controle e isso é fundamental. Lição importantíssima do negociador também, cumprir o que é combinado. Fundamental para um negociador. Às vezes acontecem fatores externos que podem prejudicar aquilo que foi formalizado num acordo. Seja você o primeiro a avisar. Seja você o primeiro a apresentar alguma solução alternativa, algum tipo de compensação. Não deixem que o cliente de vocês experimente aquilo que nós chamamos de dissonância cognitiva, que nada mais é do que uma quebra de expectativa em relação àquilo que foi prometido e aquilo que de fato foi experimentado. Isso dilapida todo o processo. Cumpra seriamente o que foi combinado. E por último, a derradeira lição de um negociador: mantenha a credibilidade. Lembre-se que credibilidade é um valor muito difícil de ser construído sob o ponto de vista pessoal e também sob o ponto de vista corporativo, mas muito fácil de se perder. Um negociador sem credibilidade não é ninguém. Não avança, não cria relações duradouras. O que nós queremos numa negociação do século XXI é uma negociação baseada em princípios, uma negociação no processo chamado ganha-ganha, onde ambas as partes saem fortalecidas daquilo que foi o melhor acordo possível. Seja bem-vindo a esse universo da negociação. Transforme a negociação num conteúdo muito mais próximo na sua vida. Invista nisso. E com certeza você terá uma reputação adequada, a empresa que você representa também, e com certeza juntos poderemos ajudar a fazer desse país grande um grande país.